os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar duas estrofes do hino 329, a primeira e a última estrofes do hino 329. Conta as bênçãos, se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta quantas são, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Vamos cantar hino de número 329, a primeira e a última estrofes. Cantemos. Então vamos nesse momento, convido todos por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por esse maravilhoso dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo frio lá fora, Senhor. Amanheceu já perto de 0 grau. Um vento frio, mas um sol lindo brilhando lá fora, e aqui dentro todos abrigados, todos felizes, todos contentes, satisfeitos, ó Deus, por este dia, dia do Senhor, quando nos reunimos em Tua casa de oração, com grande alegria, para Te louvarmos, para Te exaltarmos, para Te engrandecermos, e para sermos alimentados pelo Senhor com a Tua eterna palavra. Obrigado pelos ensaios de manhã, obrigado pela escola bíblica dominical, obrigado pela nova classe de preparação para o batismo que começou hoje, outros estarão domingo que vem também. Louvamos-te, Senhor, por uma classe grande de preparação para o batismo, crianças, jovens, adultos, todos desejosos de Te conhecer mais e de serem obedientes, todos sermos obedientes ao Senhor. Nada agrada mais ao Senhor do que a nossa obediência, portanto ajuda-nos, Senhor, e que continue a haver salvação em nosso meio. Obrigado, Deus, pela participação das crianças hoje, no Dia dos Pais. Usa cada um deles, usa cada um de nós, Senhor, para que o Senhor, o nosso perfeito Pai, possa ser imitado, o Teu exemplo de amor, de bondade, de negar-se a si mesmo por amor de nós, que nós assim também como pais possamos fazer, assim possamos viver. Oramos pelos irmãos que não podem estar conosco, Senhor, aqueles que moram longe de nós, como os irmãos lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná mesmo, no interior de São Paulo, capital de São Paulo, litoral de São Paulo, nordeste do Brasil, centro-oeste do Brasil. Abençoe a todos e até mesmo irmãos no exterior. Cuida de cada um, abençoe e fortaleça todos os nossos irmãos. Também aqueles que estão enfermos, Senhor, e não podem estar conosco,
Oramos pelo irmão Arvido, lá na Casa de Repouso, em Curitiba, irmã Zélia, irmã Neide, hospitalizada, irmão Daniel, que está lá cuidando dela hoje. Abençoe a cada um, Senhor, e todos possam sentir o teu cuidado, o teu amor, as tuas bênçãos. Irmã Ceci também se recuperando da enfermidade, irmã Lourdes, todos os que necessitam de saúde, estende a tua mão poderosa sobre cada um, concedendo completo restabelecimento a todos. E pedimos, ó Deus, aceita este culto e fale aos nossos corações pela tua santa, bendita e eterna palavra. Oramos e pedimos estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Neste Dia dos Pais, agradeço a Deus por ter me abençoado com o Pai, que reflete o amor do Pai Celestial. Sua dedicação, sabedoria e amor incondicional são testemunho vivo e cuidado divino em minha vida. Meu Pai, segura minhas mãos e me guia pelo caminho. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Meu pai é responsável pelo lar e sustento da minha família. Josué 24:15. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Meu Pai, ensina a família e os filhos a orarem ao Senhor. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mateus 6:6. Meu Pai, honra a Deus mais do que qualquer coisa ou pessoa. 1 Samuel 2:30. Porque os que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Provérbios 3:9. Meu Pai é fiel a Deus, dando exemplo a nós, os filhos. Hebreus 3:2. Sendo fiel que constituiu. Hebreus 3:2. Meu Pai, mostra aos filhos a importância de buscar ao Senhor. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O próprio Deus, nosso Pai Celestial, é o Pai perfeito. Salmo 68:5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Salmo 68:5.
2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Senhor e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de todas as consolações. 2 Coríntios 1:3. 1 João 3:1. Veja quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Gratidão e alegria aos pais que refletem o caráter do Pai Celestial em nossas vidas. A paternidade, como diz a Escritura, é um chamado divino, uma vocação sagrada que ecoa o amor e a fidelidade de Deus. É um papel abençoado que reflete responsabilidade. Os pais são chamados a ser um espelho do amor protetor e disciplinador de Deus. A Bíblia nos ensina claramente sobre essa importância dessa responsabilidade. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A disciplina do Senhor é um ato profundo de amor guiada pela graça e pelo desejo de ver seus filhos crescendo em santidade e sabedoria. Cada ato é uma oportunidade de mudar corações, plantando sementes de fé que frutificarão ao longo da vida. Paciência e gentileza. Está escrito, Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo, honrando a Deus e cumprindo sua palavra. Os pais passam esperança, alegria e confiança aos filhos. Entender e respeitar os filhos os faz crescer seguros espiritualmente e emocionalmente. Parabéns aos pais, que assumem com coragem e amor o verdadeiro papel de pai, que participam ativamente de tudo que envolve o crescimento e a educação dos seus filhos, às vezes passando noites sem dormir, ouvindo choros intermináveis, cuidando das horas de remédios e refeições e que ainda tem outras preocupações constantes do trabalho. São os desafios diários que enfrentam corajosamente. Papai, te amo. Nada se compara a ouvir essa alegria, ao receber um abraço sincero e caloroso, que são momentos pequenos e grandiosos ao mesmo tempo. O papai causa um impacto profundo na vida de seus filhos. Por isso, a importância de estar presente, de ser exemplo de amor, força e dedicação. Bênção, que Deus continue a abençoar cada um dos pais, guiando e fortalecendo em sua nobre missão. É um amor sacrificial. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse versículo nos revela a profundidade do amor de Deus, um amor que se revela através do sacrifício sublime, que cada pai ame seus filhos de maneira incondicional, onde o pai coloca as necessidades e o bem-estar de seus filhos acima de seus próprios desejos, seguindo o exemplo de Jesus. Honrar os pais, obedecendo, celebrando o amor e a graça que de Deus que nos são mostrado através dos pais. Que cada filho saiba amar, honrar e valorizar seu pai. Exemplo.
Que cada pai seja exemplo de fé, esperança e amor. Assim como está escrito, Salmo 103:3, assim como o pai compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Deus está junto, Deus caminha ao lado de cada pai, oferecendo sabedoria, força e conforto. Filhos, que nós como filhos possamos sempre reconhecer e valorizar o impacto eterno que nossos pais têm em nossas vidas. Neste Dia dos Pais, rendemos graças a Deus por todos os pais que, com seus esforços, paciência e amor, refletem o coração do Pai Celestial. Que Deus abençoe abundantemente todos os pais, guiando-os e fortalecendo-os em sua nobre missão de criar e instruir seus filhos no caminho do Senhor. Solidariedade. Para aqueles que este dia também é marcado pela saudade e pela dor, aos filhos e filhas que não têm seus pais presentes, seja por circunstâncias da vida ou pela separação definitiva, um abraço e carinho. A saudade que um dia sentimos será um dia transformado em alegria, quando todos estivermos reunidos no céu, na presença do nosso Pai Celestial. Haverá o dia do reencontro, onde Deus enxugará todas as lágrimas e o amor será pleno e eterno. Também aos pais que perderam seus filhos e aos homens que, por alguma razão, ainda não realizaram o sonho de serem pais. Que Deus, o Deus do impossível, console os seus corações e renove as suas esperanças. Ele é fiel e no tempo certo pode transformar suas lágrimas em riso e suas esperanças em realidade. Felizes Dia dos Pais. Que este dia seja repleto de bênçãos, amor e gratidão. Convidamos nesse momento o conjunto de sopro que vai tocar o hino que era Um Vaso Novo.
conjunto instrumental que vai tocar o hino de número 81 no Cantor Cristão. Amigo sem igual. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum.
ouçamos o trio, bombardino, acordeão e piano, e todos orando silenciosamente. Convido a todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler o versículo 1. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Sempre gostamos de frisar que no Velho Testamento nós usamos primeiro e no Novo Testamento usamos primeira. No Velho Testamento são livros, então primeiro livro de Samuel. No Novo Testamento são cartas, então primeira carta aos Tessalonicenses. Então fazemos esse destaque para que possamos usar corretamente as palavras. Diz assim a palavra do Senhor, 1 aos Tessalonicenses 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Duas vezes, andar e andar. A vida cristã é assim, queridos irmãos. A vida cristã é um constante andar. O primeiro passo que damos é o passo da fé, da salvação. Como as crianças, elas nascem num ato, um momento. Não ficam nascendo por anos, elas nascem num momento. Assim é a nossa vida espiritual. Eu entendi a palavra do Senhor quando eu tinha 11 anos de idade. Numa casa simples, lá no Jardim Santa Rosa, não tinha luz elétrica, não tinha conforto nenhum, uma casa de madeira velhinha, simples, o lampião que meu pai levava, o fogão a lenha aceso, o bandolim que ele tocava, mas ali, no meio daquela escuridão, eu entendi a palavra do Senhor e dei um passo, meu primeiro passo na vida cristã, que é a fé, que é a salvação. A salvação é um ato, mas aí começa o processo de crescimento. Assim como nós nascemos dos nossos pais num dia e depois por muitos anos nós crescemos, assim também é na vida espiritual. A salvação é um ato. Entendi, recebi, depois comecei a crescer. Ao contrário da vida física, que cresce-se até os 17, 18 anos, na vida espiritual não. Começa a crescer e não para, não para nunca mais. Portanto, a vida cristã é andar. E andar sugere progresso. Sempre que vou para São Paulo pela BR-116, pela Regis Bittencourt, depois que passa a divisa dos estados, 11 quilômetros para frente, tem um posto que na minha infância se chamava Rio Vermelho, Posto Rio Vermelho. Era uma pista só daqui a São Paulo, e na casa da irmã Sandra tem lá a fotografia, quando nós descemos do ônibus, já era aviação Princesa dos Campos,
Um dia gelado, descemos lá no posto do Rio Vermelho, e aí íamos cruzar serras, rios, vales, até chegar no Rio Pardo, onde havia um missionário que morava lá, e nosso pai ia dar apoio no trabalho. Eu tinha 6 anos de idade, meus irmãos, que sofrimento que era caminhar 40 quilômetros num dia. Rios, vales, montanhas, só uma montanha, 4 quilômetros. Era difícil, saímos de manhã cedinho de lá, embarcávamos em Curitiba, era a rodoviária velha, ali onde hoje é o terminal do Guadalupe, não tinha rodoviária nova ainda. Íamos até lá e aí caminhando o dia, chegávamos na madrugada seguinte lá no Rio Pardo. Que sofrimento, mas cada passo que dávamos era um progresso. Cada passo que dávamos era ir em frente. E assim é na vida espiritual. Cada passo que nós damos é um progresso. E os irmãos, obedientes à palavra do Senhor, leram em janeiro. No dia 2 de janeiro, vocês leram, queridos irmãos, no capítulo 5, que fala sobre Enoque. E andou Enoque com Deus. E andou Enoque com Deus, e o que aconteceu? Por 300 anos ele andou com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Que exemplo para nós todos, queridos, de andar com o Senhor. E esse é o convite para os pais hoje aqui também, mas não somente para os pais, para os futuros pais, para as mamães, para as filhas, para a família, andar com o Senhor. Em primeiro lugar, queridos, andar com Deus, para agradar a Deus. Andar para agradar a Deus, como Enoque fez. 300 anos andando com Deus. Deus se agradou tanto de Enoque, que Deus o levou para si. Nem morreu, foi trasladado. O primeiro arrebatamento que encontramos na Bíblia. Enoque andou com Deus, e assim também nós precisamos andar com o Senhor. Diz a palavra do Senhor, vou ler de novo capítulo 1, versículo 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Temos andado para agradar ao Senhor? Temos andado para agradar ao Senhor? Ontem o templo estava cheio de paz aqui. E a mensagem não foi uma mensagem para elogiar o ego, para massagear o ego. A mensagem foi para repreensão. E depois lá embaixo, vários pais chegaram e falaram: pastor, obrigado pelo puxão de orelha. Obrigado pelo puxão de orelha. Irmãos, nós devemos agradar a Deus, porque hoje as pessoas estão querendo agradar a si mesmas. A Bíblia diz na carta a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas vão ser amantes de si mesmas. Por acaso algum pai aqui querendo agradar a si mesmo, algum filho querendo agradar a si mesmo, alguma pessoa querendo agradar a si mesmo? A Bíblia diz que nós devemos andar para agradar a Deus. Não é para agradar a mim, não é para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Em Efésios capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia para lá. Efésios capítulo 4. Nós devemos não mais andar como as pessoas do mundo andam. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 20, diz a palavra do Senhor. Efésios 4, 17 a 20. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos, ou seja, estão nas trevas, estão andando nas trevas do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós, amados, não aprendestes assim a Cristo. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 4:1, vocês devem andar para agradar a Deus, não é para agradar mais a cada um de nós. Estão entenebrecidos, estão nas trevas, não pensam em agradar ao Senhor, apenas pensam em agradar a si mesmos. Em Efésios capítulo 5, vamos ler mais alguns versículos, de 3 a 8, diz a palavra do Senhor: como muitas pessoas têm andado nos nossos dias,
e está aumentando cada vez mais. Hoje está sendo ensinado nas escolas a desobedecer a Deus, a desobedecer aos pais, a desobedecer à ordem instituída por Deus. Hoje os governos estão ensinando a rebeldia, a andar em rebelião contra Deus. E diz aqui a palavra do Senhor em Efésios 5, de 3 a 8: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas. São coisas desagradáveis, coisas torpes, coisas imundas, nem torpezas, nem parvoíces. Parvoíce é ser uma pessoa parva. Um parvo é um tolo que faz tolice, e o que vemos gente fazendo tolice hoje em dia, parvoíce, nem chocarrice, que são gracejos indecentes. Às vezes quando eu vejo um cristão fazendo um gracejo indecente, eu oro: Senhor, tenha misericórdia. É um infantil, não. É um infantil, não. Nem chocarrices, que não convém, antes ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. Andai, de novo andai como filhos da luz. Agora nós somos da luz. Por favor, irmãos, não mais andemos nessas coisas, que a lista é grande que nós encontramos aqui. E muita gente saiu do Egito, mas o Egito não saiu das pessoas. Os israelitas saíram do Egito, mas o Egito permaneceu neles. Os gostos, os desejos, as vontades do Egito queriam voltar atrás. Cristão, você não pode mais participar dessas coisas. Um cristão agora tem que ter uma atitude diferente, andar como filho da luz, andar em obediência para agradar ao Senhor. Temos andado dessa maneira, queridos irmãos? Por favor, abra para João, capítulo 8, versículo 29. Vejam como o Senhor Jesus andou, e Ele é o nosso exemplo, e assim nós devemos fazer também. João capítulo 8, versículo 29, o que o Senhor Jesus tinha em seu coração, e é o que todos nós devemos ter também. Por acaso há em você ainda alguma atitude primitiva? Alguma maneira rude? Alguma maneira estúpida? Alguma maneira grosseira? Peça ao Senhor: me ajude, Senhor. Me ajude a andar como um filho da luz, andar para agradar ao Senhor. João capítulo 8, versículo 29 diz: e aquele que me enviou está comigo, o Pai que me não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Pais, vocês têm feito o que agrada ao Senhor. Há 22 anos meu pai já partiu para estar com o Senhor. As portas da mansão celestial já se abriram. Ele era um homem de poucas letras, de pouca escolaridade, mas era um homem de Deus. Aqui atrás tem a sala memorial, onde estão os livros dele, os móveis dele, e onde eu, desde a minha infância, vi ele de joelhos, orando, clamando, suplicando. Quantos livros ali tem as lágrimas que ele derrama? Para que irmãos da igreja, que tantas vezes trouxeram dor e tristeza para ele, porque não andavam para agradar ao Senhor, mas andavam para agradar a si mesmo, trazia dor e sofrimento para ele. Irmãos, vamos andar para agradar ao Senhor. Somos cristãos, então vamos usar com responsabilidade. Vamos usar com responsabilidade. Porque em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos? Porque se pareciam com Cristo. As pessoas do mundo estão vendo Cristo em nós, na nossa maneira. Ou quando falamos com alguém somos grosseiros, estúpidos, a nossa maneira prevalece. Como somos? Como vivemos? Como agimos? Vamos agradar ao Senhor em tudo, queridos irmãos. Andar com o Senhor. Em segundo lugar, andar em amor.
Pais, temos andado em amor. Efésios capítulo 5, versículo 2, vamos voltar para lá, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 2, que a Bíblia diz que nós devemos andar em amor. E o que eu mais desejo que possamos ser reconhecidos nessa igreja do Senhor Jesus Cristo é que há amor entre nós. No dia 13 de setembro, o coral, o conjunto instrumental, vão à Balsa Nova, onde servimos ao Senhor por vários anos. Nosso pai pediu para irmos cuidar da congregação lá. Era uma congregação pequenininha, metade de um espaço daquele, de uma ala, metade, pequenininho. E um domingo de manhã saímos aqui de madrugada, porque são 100 quilômetros daqui até lá, e ainda íamos nos bairros mais distantes para buscar as pessoas com mais idade. Então tinha que sair bem cedo de madrugada daqui, íamos para lá. E uma manhã estava um carro parado na frente. Quando chegamos, desceu um senhor muito alto, assistiu ao culto. Quando terminou o culto, ele se apresentou: eu sou o pastor Gary, sou dos Estados Unidos, moro aqui no alto da Serra de São Luís. Eu quero dizer que o que eu senti aqui é que tem muito amor nesta igreja. Uma igreja pequenininha, 20 membros apenas, metade de uma ala dessa. Ele assistiu ao culto e depois ele falou: o que eu senti aqui é que existe amor. A Bíblia diz que nós devemos andar em amor, ou então vamos arrancar o nome de igreja lá na frente. Vamos colocar sociedade, vamos colocar agremiação, qualquer outro nome, menos igreja. Porque igreja tem que andar em amor, ou não é igreja. Diz o Senhor, a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Andai em amor. O amor é a única lei na Bíblia, queridos irmãos. É impressionante, eu fico admirado de ver como as pessoas ficam impondo leis sobre os outros, cabelo, roupa, isso, aquilo. Não é isso que a Bíblia ensina. De começo ao fim, a Bíblia nos ensina que a única lei é o amor. Claro que eu não estou falando para vir aqui de qualquer maneira, relaxadamente. Zelamos pela elegância. Mas não é o tamanho do cabelo, não é o tamanho do vestido, não é. É o amor que nos move, é o amor que nos faz sermos semelhantes ao Senhor, que quando ferido não feria, que quando ofendido não ofendia, que quando humilhado não humilhava, antes perdoava. O que havia no seu coração era amor, era perdão. Temos vivido assim também, andado em amor, até mesmo por aqueles que não nos amam, aqueles que nos aborrecem. Temos andado em amor, ou mostramos as garras, ou mostramos quem de fato somos. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, por favor, abra sua Bíblia para lá. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz a palavra do Senhor. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou. Este é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. E se você não tem andado em amor, caia de joelhos e peça perdão ao Senhor. Alguém te ofendeu? Como foi a sua reação? Falou mal também? Gritou, esperneou, mostrou as garras, as esporas, os dentes, as unhas? Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Quantas vezes pessoas chegam para mim: pastor, falaram isso, falaram aquilo. Eu falei: vamos amar, só vamos amar, não vamos descer ao nível, não vamos descer, não vale a pena, vamos amar. Se nos falarem mal, vamos demonstrar amor, vamos orar mais por essas pessoas. Como o Senhor Jesus na cruz, humilhado, cuspido, esbofeteado, sofrido,
sofrendo, coroa de espinhos na cabeça, cravos nas mãos e nos pés, e todos os nossos nojentos pecados sobre ele. Mas como ele estava? Qual era a atitude dele? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Falaram mal de você? Ore, ame, demonstre amor. Humilharam você? Exalte as pessoas. Faça o bem. Esse é o mandamento do Senhor. Ou então não use o nome de Cristo. Não use o nome. Para aviltar esse nome tão nobre, tão santo e tão sagrado. Vamos amar a todas as pessoas, porque esse é o mandamento que o nosso Mestre nos deixou. Andar para agradar a Deus, andar em amor, e em terceiro e último lugar, andar em esperança. Como vimos o trio tocando, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. E eu pergunto aos irmãos, que esperança esse mundo tem? Não tem esperança. Sem Cristo não tem esperança. A única esperança deste mundo é o Senhor Jesus Cristo, e nós que andamos com Ele, temos esperança. Por favor, Efésios capítulo 5, versículo 15, diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, o versículo 15, nos diz a palavra do nosso Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, não como pessoas sem juízo, não andem como nécios, mas como sábios, como filhos de Deus. Nós temos uma esperança, e a esperança é o Senhor Jesus Cristo. Fora dele não há esperança. O mundo está indo de mal a pior, mas nós estamos indo de bem para melhor, porque cada dia que passa estamos mais perto do céu, do nosso lar celestial, mais próximos da volta do Senhor Jesus Cristo. Antes de meu pai falecer, eu tinha muita intimidade com ele, gostava de viajar com ele, conversar com ele, falávamos sobre tudo. E eu falei: pai, você sente saudades do seu pai? Meu avô já tinha morrido há mais de 30 anos antes. E ele falou assim: eu sinto muitas saudades do meu pai. Sinto muitas saudades. Logo depois, Deus o levou para junto do Pai terreno e Pai celestial também. E eu digo a vocês, eu sinto saudades do meu pai. Mas eu tenho esperança que eu vou vê-lo de novo, juntamente com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos de todas as eras, de todos os lugares da terra. Vamos ver, esta é a esperança que nós temos. Portanto, andem como sábios, não como nécios, não como tolos, não como pessoas sem juízo. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus vai voltar, em breve vai voltar. 1 aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18, lemos ali, e sempre mencionamos esses versículos em algum sepultamento. De segunda para terça-feira, fiquei com minha mãe lá no hospital. Ela estava na UTI humanizada lá do Hospital Vita, e ela não dormiu a noite toda, estava com confusão mental e não é possível dormir. Então fiquei lá acordado com ela, e 1h pouco da madrugada chega a mensagem de que um amigo nosso de infância, que 2 semanas antes tínhamos encontrado em Nova Odessa, lá no interior de São Paulo, no congresso, conversamos com ele, irmão Silas Brock, filho do irmão Teodoro Brock, que foi membro da igreja aqui e que havia falecido em abril, 18 de abril, irmão Teodoro Brock faleceu aos 18 anos de idade. E agora, de segunda para terça, na noite de segunda para terça, faleceu o filho, irmão Silas Brock, aos 65 anos de idade, e a viúva. Então, nossa amiga de infância também convidou para levarmos a palavra do Senhor. Depois da mensagem, terminamos com esta palavra de esperança, irmãos. Esta é uma palavra de esperança que nós devemos lembrar sempre, andar na esperança. Leia sempre esta passagem de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. 2 aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 4, de 13 a 18. E diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quem não tem Cristo não tem esperança. Não tem.
E até ateu, na hora da morte, fica desesperado, porque sabe que não tem esperança. Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. O corpo do meu Pai foi colocado em cima desta mesa aqui. Esse púlpito ele pregou por mais de 30 anos. Um dia ele vai estar conosco novamente. Meu Pai, os seus familiares, os nossos queridos que partiram com Cristo, Cristo vai tornar a trazê-los com um corpo não mais perecível, mas um corpo novo, um corpo incorruptível para nunca mais perecer. Diz o versículo 15: dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Irmãos, nós vamos nos arrepiar. Esta voz poderosa vai soar, e os que dormem em Cristo vão ressuscitar com um corpo ressurreto. E nós, os que ficarmos vivos, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos com estas palavras. Que consolo pode ter uma pessoa que não crê na palavra do Senhor? Que consolo pode ter? Não anda com Cristo, não tem consolo, não tem esperança. Mas para nós, os salvos, isto é um conforto, é uma esperança, porque em breve o Senhor Jesus virá para ressuscitar os que morreram primeiro, que estão já a sua alma no céu, mas o corpo na sepultura. E nós seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Que momento glorioso, que culto maravilhoso será, queridos irmãos. Vamos ver os fiéis do passado, os fiéis do presente, de todas as épocas, na presença do Senhor. Na década de 1980, veio um pastor pregar aqui. Era o templo antigo ali embaixo, mas esse mesmo púlpito, ele pregou desse púlpito aqui. E pouco tempo antes, a mãe, a esposa e a filha estavam andando por uma rua de Curitiba, chegando em casa, já estavam em frente do portão de casa. E veio um sujeito bêbado, um carro desgovernado, entrou na calçada e matou a mãe, a esposa e a filha do pastor. Talvez os irmãos com mais tempo lembram-se desse acontecimento. Alguns meses depois veio ele aqui pregar, um homem com esperança no coração. E ele falou assim: Deus me concedeu o privilégio de sepultar no mesmo dia a minha mãe, a minha esposa e a minha filha. Mas o meu coração se enche de esperança, porque eu vou vê-las novamente. Eu vou vê-las novamente. Você tem essa esperança? Tem andado com o Senhor? Não mais nas maneiras rudimentares do mundo, mas andar com o Senhor, que ouve a oração da madrugada do nosso amado irmão João. Pai, ajuda meu filhinho. Deus, Ele está presente. E Ele quer que nós andemos em amor como Cristo amou. Como Cristo viveu, nós devemos viver. E andar em esperança, porque Ele em breve voltará para nós. Que impactante foi o testemunho daquele pastor. Dor no coração. Perder um membro da família já não é fácil, agora perder 3 no mesmo dia. E ele, como pastor, dirigir o culto fúnebre da esposa, da mãe e da filha, não foi nada fácil. Mas o coração dele estava cheio de esperança, esperança que o mundo não tem, porque quem não tem Cristo não tem esperança. Portanto, pais, andemos para agradar ao Senhor. Não agrade mais a si mesmo, agrade ao Senhor.
e Ele se agradará de nós. Andemos em amor, porque é assim que Cristo viveu e quer que nós vivamos também. E andemos com esperança neste mundo sem esperança. Levemos a palavra do Senhor, que traz segurança e conforto a todos os corações. Feliz Dia dos Pais, para os pais. Feliz dia abençoado para toda a família do Senhor Jesus Cristo. E vamos viver sempre andando com Ele. Andando com o Senhor. Deus abençoe a todos. Cantemos. Graças ao Senhor pelo privilégio de andar com Ele. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio sagrado de podermos andar com o Senhor e que possamos sentir bem de perto a presença do Senhor. Os irmãos indo para Emaús estavam desanimados, caminhavam ao lado do Mestre e nem sentiam que era Ele, não viam que era Ele, porque estavam entristecidos, estavam abatidos, seus olhos estavam fechados. Ajuda-nos, Senhor, a sentirmos bem de perto a Tua presença. O Senhor nunca se afasta de nós, nunca nos deixa sozinhos. O Senhor está sempre ao nosso lado, pronto a nos animar, a nos encorajar, a nos estimular, a nos permitir a vitória. E como Ele mesmo falou, no mundo tereis tribulações, provações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Ele, e nós podemos vencer com Ele também. Ajuda-nos, Senhor, portanto, a andarmos na presença do Senhor, para agradarmos ao Senhor. Ajuda-nos a andarmos em amor, porque é o único mandamento que o Mestre nos deixou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ajuda-nos, ó Deus, andarmos com esperança. O mundo está descendo para níveis insuportáveis, e quando chegar o nível do cálice da ira do Senhor transbordar, o Senhor certamente derramará sua ira sobre este mundo, mas nós, os salvos, levados por Cristo Jesus à presença do Senhor, estaremos para sempre contigo, ó Deus. E a nossa oração é que pais, mães, filhos, todas as famílias desta tua igreja estejam completas na presença do Senhor.
Por isso oramos, ajuda-nos a andarmos contigo continuamente. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos, dando a todos um bom momento junto à mesa, uma boa celebração do Dia dos Pais, Senhor. Mas que o mais importante é que o Senhor, o grande Pai, o nosso Pai perfeito, o Pai celestial, seja lembrado, amado, adorado, servido de todo o coração. Conceda-nos a todos uma boa tarde, traz-nos de volta aqui à noite para continuarmos adorando ao Senhor de todo o nosso coração. Abençoe a viagem do irmão Carlos e irmã Marli de volta aos Estados Unidos, cuida deles e abençoa-os e a todos os demais e queridos irmãos. Possamos viver em amor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.